paz esteja com todos. Amém. 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 Isso era a marca do cumprimento de Jesus. Onde ele chegava, onde estavam os discípulos, onde tinha uma família reunida, ele entrava e dizia: paz seja convosco. Né? Então, que a paz de Jesus Cristo esteja em cada coração, em cada vida aqui, em cada família, que essa paz faça parte todos os dias, em todo momento da vida de vocês. Viu? Porque lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que ele é o príncipe da paz. Graças a Deus. Então, João 14, 26 diz: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Amém? Então, Amém, nos dá a paz dele, possamos desfrutar. E eu quero meditar numa breve palavra aqui, que está no livro de 2 Reis, capítulo 18, e versículo 1, que diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, teu pai. Amém? Amém. Essa palavra aqui mostra atitudes da vida de um homem que deram um resultado favorável para a vida dele. Atitudes que levaram e atraíram a atenção de Deus e moveu a mão de Deus sobre a vida de Ezequias e do seu governo. Não seria fácil. A Bíblia diz que ele recebeu essa incumbência, que ele recebeu essa responsabilidade de reinar. E o que me chama muita atenção nesta palavra aqui são as suas marcas, as suas características, né? As suas atitudes como rei, como governante, como líder de um povo. E tudo isso resultou para a vida dele em bênçãos de Deus, em vitórias de Deus, pelo fato de Ezequias ter algumas coisas importantes, que é tão fundamental para a nossa vida, e tão importante, que nós não podemos deixar de analisar isso profundamente na nossa vida. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de recompensa. Graças a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 7, diz assim: Mas esforçai-vos, o rei Asa dizendo, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Glória a Deus. Então esse Deus é um Deus recompensador ou galardoador daqueles que o buscam. E todas as nossas atitudes, que sejam elas justas, de um homem ou de uma mulher fiel ao Senhor, vai haver uma recompensa de Deus. Vai haver vitórias de Deus para a nossa vida. E essa palavra mostra que Ezequias, ele tinha algumas marcas e algumas características que levaram ele a ter um governo abençoado, a ser um rei abençoado. E quais foram elas? Nós podemos ver no versículo de número 3. No versículo de número 2, a Bíblia diz que ele tinha 25 anos, muito jovem ainda, quando ele recebeu essa responsabilidade, reinou em Jerusalém 29 anos, diz a palavra de Deus. Mas no versículo 3, aqui está a chave de ter a vida abençoada, ou receber a sua recompensa de Deus. Olha que o texto diz aqui, de uma das características de Ezequias foi que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Sabe o que é isso? Ele agiu corretamente. Ele agiu da forma mais transparente possível na sua época, no seu reinado, no seu governo, que teve a aprovação de Deus. As suas, vamos supor, as suas leis e as suas atitudes eram
aquelas mais corretas e mais justas. E não só lhe favorecendo a si próprio, mas o povo de Deus, o povo que estava ao seu comando. A Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então ele começou bem a sua carreira. Ele começou muito bem a sua carreira de governante, de rei. E as suas atitudes, o seu agir, atraíram a atenção de Deus. Preste atenção nisso. Nós podemos atrair a atenção de Deus. Nós podemos mover a mão de Deus ao nosso favor. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante, que Jesus ficou maravilhado. Você sabe o que é isso? Jesus ficou maravilhado com as palavras e atitudes de um homem, de um centurião, o centurião de Cafarnaum, porque ele tinha responsabilidade de cuidar de 100 soldados que estavam ao seu comando. E a Bíblia diz que ele procurou Jesus pela vida do seu servo que estava em casa, paralítico e violentamente atormentado. E quando ele disse para Jesus toda aquela situação, Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Aí o texto da palavra de Deus diz que ele falou algo para Jesus, que a Bíblia diz assim, e maravilhou-se Jesus. Porque quando Jesus disse para ele: eu vou contigo, ele disse: não precisa ir, porque eu não sou digno de que esse debaixo do meu telhado. Diga somente uma palavra e o meu criado será curado. Glória a Deus. Jesus olhou em volta dos seus discípulos e aqueles que estavam ali, disse: olha, nem todo Israel, nas suas peregrinações pelas cidades por onde passou, Jesus fala, nem em todo Israel eu encontrei tanta fé como na vida desse homem. Então a Bíblia diz que ele atraiu a atenção de Jesus, moveu a mão de Jesus, conquistou o coração de Jesus por aquela atitude, por aquela palavra, por ter uma manifestação de fé. E a recompensa veio. Quando Jesus disse para ele: vai, que o teu criado já está curado. Aleluia. Então nosso Deus é um Deus de recompensa. E esse texto afirma tão categoricamente aqui que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo, né? Conforme tudo que fizera Davi. A segunda coisa é importante que nesse texto mostra, no versículo 3, que ele foi justo. Ele agiu com justiça. Ele agiu com igualdade. Foi justo e bom como o rei Davi. Ele teve um exemplo maravilhoso. E a Bíblia diz que aos 25 anos de idade ele começa na sua responsabilidade, mas a Bíblia diz que ele foi um homem justo. E pela sua justiça, pela essa marca, por essa característica, ele moveu a mão de Deus sobre a vida dele. Glória a Deus. Gente, nós precisamos entender tão claramente, porque às vezes eu ouço gente dizer: ah, eu creio em Deus, mas Deus no céu e eu na terra. Se você crê dessa forma, é a forma mais errada do que um ser humano pode crer e confiar e acreditar em Deus. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que está no céu, mas a Bíblia diz que os seus olhos percorrem toda a terra. E onde houver alguém que o sirva, onde houver alguém que o adore em espírito e verdade, onde estiver alguém aqui nessa terra que faz a vontade de Deus, que pratica a justiça, você pode ter certeza, você está atraindo a atenção de Deus para a tua vida. E quando nós atraímos e conquistamos o coração de Deus, aleluia, tenha isso no seu coração, você será uma pessoa abençoada. Glória a Deus, é verdade. Nós temos exemplos fatos na palavra de Deus, de pessoas que fizeram a vontade de Deus, que pessoas que agiram corretamente, e que Deus observou, que Deus olhou, e que Deus fez menção. A Bíblia fala de um homem chamado Noé. Havia naquele tempo muita gente, mas a Bíblia diz que um homem conseguiu atrair a atenção de Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração que a Bíblia diz que as intenções do coração eram más, Deus olha do céu e acha graça na vida de Noé. E Deus decide recompensá-lo. De que forma? A Bíblia diz que Deus revelou para ele
o que iria acontecer naquele tempo. Noé, constrói uma arca. E coloca a tua família dentro dessa arca. Então você vê, da forma que Noé agia na terra, na sua justiça, no seu tempo, que ele andou com Deus, Deus o recompensou dizendo para ele, vai haver chuva sobre a terra. Porque naquele tempo não chovia como chove nos dias de hoje. Era um vapor que umedecia toda a terra. E muita gente não acreditou em Noé, naquilo que ele estava falando. E a construção daquela arca. Mas a Bíblia diz que quando ele terminou, Deus mandou ele entrar na arca com a sua família. E Deus mandou a chuva sobre a terra. 40 dias e 40 noites. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Noé foi recompensado com a salvação da sua família. Ele fez o que era bom, o que era reto aos olhos do Senhor. Foi justo. Né? E a Bíblia diz que no versículo 5, olha o que diz aqui. No Senhor Deus de Israel confiou que de maneira depois dele não houve seu semelhante. Como que você confia em Deus? Como que você manifesta a tua confiança em Deus? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente ouve uma palavra que nos traz uma esperança, que nos traz uma fé, que nos traz um ânimo muito grande. A gente sai aqui deste culto no lar abençoado, a gente sai alegre. Mas e amanhã? Quando vou receber uma palavra contrária? E amanhã? Quando alguém pisar no teu pé? E amanhã? Quando a tempestade se levantar contra a tua vida? Você vai ter essa certeza, dessa confiança em Deus? Você vai acreditar realmente que você pode confiar nele? Ele que vai te livrar da tempestade, ele vai te livrar dos seus inimigos. Muitas vezes nós esquecemos de tudo aquilo que foi pregado no culto de ontem. E no dia seguinte, quando se levantar um problema, a gente perde a confiança. E Deus diz na sua palavra que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Confiar é diferente de acreditar, gente. Porque a maioria dos seres humanos acredita em Deus. Mas confiar é você estar numa situação tremendamente contrária na sua vida, é você estar na contramão da vida, mas você dizer, eu confio em Deus. Glória a Deus. Eu sei que Ele não vai falhar com a minha vida. Eu posso estar passando o momento mais desfavorável aqui nessa terra. Todo mundo pode desacreditar de mim. Mas eu confio em Deus. Graças a Deus. Aleluia. E você sabe o que é confiar? Eu vou te dar um exemplo aqui, muito prático, sobre confiança. A Bíblia não, existe uma história muito antiga, eu já vi vários pregadores falando dessa historinha, dessa ilustração, de que um equilibrista colocou um cabo de aço de um prédio no outro, muito alto, e do outro lado tinha muita gente, muito jornalista, muita gente filmando, e aquele homem pegou a sua bicicleta e começou a atravessar aquele cabo de aço, e muita gente dizia, ele vai cair, o vento vai bater, ele vai cair, ele vai morrer. Mas tinha uma pessoa que dizia, não, ele vai chegar aqui, vai dar certo. E realmente ele atravessou aquele cabo de aço com a bicicleta e foi lá do outro lado. E todo mundo ficou com os olhos estarrecidos. Todo mundo achava, a maioria achava, que ele não ia conseguir. Mas tinha ali uma pessoa que disse, não, ele vai conseguir atravessar. E ele falou para aquele homem, ó, eu acreditei em você, eu confiei em você e você conseguiu atravessar. Você confiou mesmo? Eu confiei e confio. Então sobe na garupa, olha que eu vou voltar pelo mesmo caminho. Ele disse, não, aí não. Aí pode dar errado e você cair, eu morrer junto com você. Então confiar em Deus. Então ele não confiava, né, pastor? É lógico que não. Confiar em Deus é acreditar em todas as possibilidades de que Deus possa fazer na sua vida. Mesmo que você esteja passando por uns momentos difíceis, mesmo que você esteja na contramão da vida, confie em Deus. Ezequias, a Bíblia diz que ele confiou totalmente em Deus. Outra coisa importante foi as suas atitudes que marcaram o seu governo. E outra coisa importantíssima, no versículo de número 6, diz o texto assim, olha, porque se chegou ao Senhor, não se apartou após dele e guardou os seus mandamentos. Sabe o que é isso? Colocou a palavra de Deus no seu coração.
acreditou nesta palavra. Se existe uma coisa que Deus vela para cumprir, é essa palavra. Glória a Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 11, 12, ele pergunta para Jeremias, que vê Jeremias? Né? Jeremias fala com ele, e ele fala, viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Jesus disse, passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Glória a Deus. Então essa palavra aqui é o livro de bênçãos de vitória. Esta palavra chamada, esse livro chamado Bíblia Sagrada, é um testamento. E todos nós sabemos que o testamento tem validade quando há morte. E Jesus Cristo morreu na cruz. Houve morte. Então quer dizer que quando nós abrimos aqui, existem promessas de Deus para a nossa vida. Existem bênçãos e vitórias de Deus contidas neste livro chamado Bíblia Sagrada. Então isso aqui é para mim e para você. Nós somos herdeiros, sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder para ser chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Graças a Deus. E como filho, você é herdeiro de tudo aquilo que está escrito aqui. Ezequias nos mostra o Deus recompensador. Colocou a lei no seu coração. E a Bíblia diz que ele foi recompensado. Versículo de número 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía e se conduzia, com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. E ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Ou seja, Deus deu vitória sobre os seus inimigos. Sabe o que é isso? Tudo aquilo que está fazendo você chorar, tudo aquilo que está fazendo você se preocupar, entrega tudo a Deus. Se lança de coração 100% ao Senhor. Confia nele. Confia nele. Faça de tudo para atrair a atenção de Deus. Nas suas atitudes, né? No seu dia a dia, você vai ser recompensado. Tudo isso que você talvez esteja passando, que hoje pode ser que te traz lágrimas sobre o rosto, mas isso vai se tornar numa grande bênção e numa grande vitória da sua vida. Glória a Deus. Amém? Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e o Senhor o recompensou, o livrou dos seus inimigos. E você vai ver no capítulo 20, versículo 5 em diante, que ele adoeceu e Deus deu a vitória para ele sobre aquela doença. E a Bíblia diz que o Senhor acrescentou 15 anos sobre a vida de Ezequias. Amém? Então confie em Deus. Acredite. Ele não falha. Ele é o Deus de vitória, o Deus de recompensa. Amém?